E aí galera, é o professor Fernando Trevisol aqui, vamos a mais uma aula de física e hoje nós vamos começar a falar sobre luz, mais especificamente sobre óptica geométrica, então bora lá. Então é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que saber, o que é luz? Luz é uma onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética? Basicamente, por exemplo, o Sol ele emite ondas eletromagnéticas. Parte dessas ondas que ele emite, que são eletromagnéticas, é a luz. Outra parte, o que são? Ondas calóricas. Outra parte é o que? Ondas ultravioletas. Outra parte é o que? Infravermelho, onda infravermelho. Entenderam? Então, nós temos, por exemplo, o Sol que emite muitas ondas eletromagnéticas, todo o espectro do eletromagnético, mas uma pequena parte dessas ondas, uma pequena parte desse espectro é a luz. Quem é essas ondas? O que essas ondas fazem? Essas ondas sensibilizam os nossos olhos. É através dessas ondas que nós conseguimos ver. É elas que chegam até nossos olhos, sensibilizam nossos olhos e conseguimos, através dela, formar imagens dos objetos no nosso cérebro. Beleza, galera? Então, a luz é uma onda eletromagnética. Tá bom? Outra coisa. Ela se propaga com uma velocidade de 3 × 10⁸ metros por segundo no vácuo e aproximadamente isso no ar. Em outros materiais, como vidro, água, é um pouquinho mais baixo. Mas um pouquinho mais baixo é uma forma de dizer, né? É muita velocidade. A luz é o fenômeno mais rápido que existe no universo. Não tem nada mais veloz que a luz, tá? Então aqui, ó, gente, ó, nós temos uma figura que mostra o espectro, de uma forma didática, o espectro eletromagnético através das ondas. Então nós temos aqui a luz visível aqui no meio, que é uma faixa da onda eletromagnética bem pequenininha, e depois nas extremidades, para cima, para baixo do infravermelho e para cima do ultravioleta, nós temos uma vasta gama de ondas eletromagnéticas que são usadas para várias coisas na física e no cotidiano, por exemplo, como raio-x, raios gamas, o micro-ondas, onda de rádio, beleza? Então, essa é a natureza da luz, tá? A luz é uma onda eletromagnética. Só que é o seguinte, para o nosso estudo aqui de ondas de óptica geométrica, a gente não vai estudar a luz como se fosse uma onda eletromagnética. A gente vai estudar a luz como se ela fosse raios de luz, tá? E então nós vamos estudar a luz através da óptica geométrica. Ela considera a luz como se fosse raios de luz, beleza? Esses raios de luz podem se propagar no vácuo e até mesmo em meio materiais transparente ou translúcido. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Então vamos lá, aprendendo um pouquinho. Fonte de luz. O que é fonte de luz? Isso aqui eu tenho certeza que vocês já aprenderam lá no ensino fundamental. Nós temos as fontes de luz secundárias e as fontes de luz primárias. Também podemos falar, nós temos os corpos luminosos e os corpos iluminados. O que é um corpo luminoso? É aquele que tem luz própria, é aquele que gera luz, é aquele que emana luz, que gera luz. Tá? Por exemplo, o Sol é um corpo luminoso, é uma fonte de luz primária. Por quê? Porque ela gera luz, beleza? Tem luz própria. A lâmpada que nos ilumina gera luz, tem luz própria, é uma fonte de luz primária, é um corpo luminoso. O que é um corpo iluminado ou uma fonte de luz secundária? É um corpo que reflete luz. Por exemplo, a Lua reflete a luz. Nós refletimos a luz. Todos os objetos que nós vemos que não geram luz, é claro, né? São fontes de luz secundárias, são corpos iluminados, tá? Então nós temos uma figurinha aqui, ó, de uma pessoa observando uma lâmpada que é uma fonte de luz primária, porque ela gera luz própria, e também observando um relógio que ele vê por quê? Porque a luz é emitida pela lâmpada, reflete no relógio e vai até os olhos dele, por isso que ele vê. E basicamente, para nós estudar as ondas eletromagnéticas, é nós entendermos isso. Tudo que nós vemos é luz. Nós só vemos por causa da luz. Claro, né, gente? Se apaga a luz, escuridão, não se vê nada. Então, tudo que nós vemos é luz. Os objetos que nós vemos é luz. Tá bom? Seguindo. Propagação da luz. Meio de propagação. Nós temos 3 meios de propagação.
três meios: meio transparente, meio translúcido e meio opaco. O meio transparente, ele já diz. O que é o meio transparente? É aquele meio que a luz passa com muita facilidade, então a gente consegue ver com muita facilidade através desses meios. O meio translúcido já são aqueles meios que a luz até passa, mas passa com dificuldade. Então, quando a gente vê através daqueles meios, a imagem fica meio borrada. Então, por exemplo, um meio transparente pode ser aquele vidro transparente das nossas casas, que nós conseguimos ver dentro da casa, ou seja, está dentro da casa, consegue ver fora da casa perfeitamente. São meio transparentes. Meio translúcidos são aqueles vidros areados, são aqueles vidros mais fumê de alguns boxes de banheiro, que a gente vê tudo assim meio borrado. Aqueles ali são meio translúcidos, porque a luz não se propaga muito bem naqueles meios, se propaga parcialmente. E o meio opaco, a luz não se propaga. Então nós temos aqui uma figura, vamos entender através da óptica geométrica. Então a óptica geométrica fala que a luz são raios de luz. Então olha só, nós temos aqui 4 raios de luz que são emitidos nessa direção. Eles vão passar primeiro, esses raios de luz, por quem? Pelo meio transparente, por exemplo, um vidro transparente. Tá? Então, uma parte bem pequena mesmo dessa luz, desses raios de luz, reflete no vidro transparente, bem pequeno. E a maior parte, a grande parte desses raios de luz vão se propagar por esse meio, vão se transferir por esse meio, tá? Transferindo por esse meio, ele se transfere de uma forma muito regular. Todos os raios vão fazer a mesma curvinha, vão ficar um paralelo ao outro bem certinho. Então, por isso que a gente consegue enxergar muito bem os objetos através desses meios, porque a luz se propaga regularmente nesses meios. Tá? Então passou aqui a luz regularmente pelo meio transparente, ela ainda continua bem regularzinha, uma do ladinho da outra, não é? E quando chega no meio translúcido, de novo, uma parte bem pequenininha desses raios reflete, bem pequenininha. E a outra grande parte desses raios, o que acontece? Vai ser propagada por esse meio, vai se transmitir através desse meio. Só que é o seguinte, se tratando de um meio translúcido, lá dentro a luz ela faz caminhos bem aleatórios. Um raio de luz vai para um lado, outro raio de luz vai para o outro, faz várias curvas até que sai do meio translúcido. E quando sai, o que acontece? Os raios saem espalhados, um sai num sentido e direção, outro sai num sentido e direção, assim como saíram esses dois raios aqui. Um saiu meio que para cima, outro saiu meio que para baixo, então os raios saem espalhados, e por causa disso é porque que a gente vê aquela imagem borrada, não vê a imagem nítida do objeto que está atrás do meio translúcido. E quando esses raios chegam no meio opaco, aquele meio que a luz não passa, não se propaga, o que acontece da luz? Todos os raios que chegam nesse meio, de luz, o que acontece? É refletido. Todos os raios de luz que chegam nesse meio é refletido. Beleza? Então, meios transparentes, os raios passam regularmente e a gente consegue ver os objetos nítidos através desses meios. Meios translúcidos, os raios de luz passam por esses meios, mas de uma forma irregular, e por isso a gente vê os objetos através desses meios borrados. Nos meios opacos a luz não passa, beleza? Então é isso. Meios transparentes, meios translúcidos, meios opacos. Seguindo, galera, vamos lá, vamos seguir. Princípios da óptica geométrica. Nós temos 3 princípios da óptica geométrica. E aqui, galera, foi feito um desenho aqui que, nesse desenho, já está falando dos 3 princípios. Então, primeiro vamos falar sobre esse desenho. Esse desenho é o seguinte, nós temos uma lanterna, aqui é a figura A, tá? Nós temos uma lanterna, essa lanterna, ela emite 4 raios em direção ao espelho, que reflete em direção a outro espelho, que reflete de novo, cruza com aqueles raios iniciais e segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então, vamos entender uma coisa. A primeira coisa que a gente percebe nesse desenho aqui é o quê? Que a luz, que os raios de luz se propagam de uma maneira retilínea, em linha reta. Então, olha só, a luz se propagou em linha reta até o espelho, refletiu, se propagou em linha reta até o outro espelho, refletiu, e se propagou em linha reta dali em diante.
Então, esse é o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio da óptica geométrica? A luz se propaga de forma reta, em linha reta. Esse é o primeiro princípio. Qual é o segundo princípio? Olha só, eu falei para vocês. A luz aqui, os raios de luz foram emitidos pela lanterna, refletiram nesse espelho, e houve o quê? Um cruzamento aqui de luz aqui, né? As luzes se cruzaram. Os raios de luz se cruzaram. Só que é o seguinte, eles se cruzaram, mas foi a mesma coisa que se não tivesse se cruzado. Eles continuaram o seu caminho como se um não fizesse nada com o outro. Beleza? E esse é o segundo princípio da óptica geométrica, que diz o seguinte, que os raios de luz são independentes um do outro. Até se chama assim o princípio, ó, princípio da independência dos raios de luz. Então, se eles se cruzam, até se cruzam, mas cada raio vai seguir o seu caminho como se um não existisse para o outro. Então, esse é o segundo princípio da óptica geométrica. Está aqui, ó, se um raio de luz cruza com o outro, um não interfere no outro. Princípio da independência dos raios de luz. E qual é o outro princípio? O princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que isso quer dizer? Tá. Olha só, nós temos aqui a nossa figura A, já falei um pouquinho sobre ela. Da nossa figura lá, o raio saíram da lanterna, refletiram no espelho, refletiram no outro espelho e foram embora. Agora, se eu pego essa lanterninha aqui, ó, essa lanterninha, e pego e coloco ela bem aqui, ó, apontando para cá, ó, bem aqui, apontando para cá, no sentido oposto daqueles raios quando ela estava aqui. Beleza? Coloquei ela no sentido oposto. O que vai acontecer? Os raios de luz vão ter um sentido oposto agora. Inicialmente, os raios de luz, eles incidiam para cima, depois caíam obliquamente para a direita e depois viajavam para a esquerda. Se eu colocar a lanterna aqui, ó, os raios de luz vão viajar para a direita, subir obliquamente para a esquerda e descer. Foi o que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Ó? O raio de luz foi para a direita, subiu obliquamente para a esquerda e depois desceu. Eu quero que vocês notem o seguinte, só mudou o sentido dos raios de luz. O caminho, o carreirinho que o raio de luz fez é o mesmo. Beleza? Só mudou o sentido dos raios de luz. Só mudou o sentido dos raios de luz. Tá? O caminho que esses raios fizeram ficou o mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o sentido do raio de luz não interfere no caminho. Ou em outras palavras, como está aqui, ó, o caminho seguido pelo raio de luz não depende do sentido. Então, olha só, nesse sentido aqui, ó, subir, descer e ir para a esquerda, fez o que? Esse carreirinho, esse triângulo aqui. No sentido contrário, ir para a direita, subir e descer, fez o mesmo triângulo, o mesmo carrinho, só que no sentido oposto. Beleza? Então, por isso que se chama princípio da reversibilidade. Porque se nós reverter o sentido da luz, o caminho vai continuar o mesmo. Beleza? Esse é o terceiro e último princípio da óptica geométrica. Tá? Seguindo. Umbra e penumbra. Gente, o que é umbra? Umbra é sombra. É uma sombra, mas uma sombra forte mesmo. Umbra é aquela sombra mesmo, tá? E penumbra é uma sombra parcial. É aquela sombra que não é muito forte. É uma sombra assim, fraquinha. Tá bom? Vamos entender um pouquinho melhor isso numa simulação que a gente tem aqui. Só um instantinho. Tá, nós temos aqui, ó. Esse objeto verde aqui, ó, na verdade são 4 objetos verdes, mas eu quero que vocês imaginem que nós estamos falando apenas de um objeto comprido que emana luz, tá? Até vou mudar um pouco a intensidade de luz aqui deles aqui, ó, olha só, ó, os raios de luz dele, né? Agora eu vou aumentar a densidade de raio de luz como estava antes, assim. Então ele está emanando raios para todas as direções. E eu quero que vocês imaginem que não são 3 pontinhos verdes que está emanando luz, mas sim um objeto só
né? Um objeto só, retangular, que emana luz. Tá? E esse objeto a gente consegue dividir em 4 partes. Tudo bem? E nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos uma lâmpada. Essa aqui é uma lâmpada. Vamos dizer que esse objeto é uma lâmpada, tá? Nós temos aqui um obstáculo. E temos aqui um anteparo. O que é um anteparo? É uma parede onde nós vamos projetar a nossa sombra. Tá? Então, olha só. Vamos ver a sombra que se cria aqui. Olha só. Vejam. No anteparo, aqui, ó, é sombra. Já aqui nessa região, toda essa região aqui, ó, é uma sombra parcial. Ou seja, aqui nós temos uma umbra e nessa região aqui, ó, nós temos uma penumbra, uma sombra parcial. E daqui por diante, aqui, ó, dessa linha aqui em diante, nós temos o quê? Luz. Não tem mais nada de sombra parcial, tá? E como que acontece isso? Acontece pelo seguinte, olha só. Por exemplo, aqui, ó, onde nós temos a sombra mais fraquinha. A única fonte de luz que consegue passar aqui por esse cantinho aqui, ó, é apenas a parte de luz aqui, ó, esse 1/4 da nossa fonte de luz extensa aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, vem a linha, vem o raio passa e consegue atingir esse canto, né? E é a única fonte de luz que consegue. Já essa parte do nosso corpo iluminado aqui, do nosso corpo luminoso, ela consegue iluminar dessa linha aqui, ó, em diante. Então, dessa linha aqui em diante, ó, nesse ponto aqui, ó, quem está iluminando? Esses 2/4 aqui do nosso corpo luminoso, da nossa fonte primária de luz, 2/4. Já aqui nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, esses dois atingem essa parte, mais esse aqui, ó. Nota que se eu fizer aqui uma linha reta, ó, eu vou ver que ele atinge daqui em diante. Ou seja, nessa parte aqui, ó, quem está iluminando? 3/4 desse corpo luminoso. 3/4. Como é 3/4 do corpo luminoso, por isso que é um pouquinho mais forte. Já daqui em diante, ó, se eu traçar uma linha reta aqui, como se fosse um raio de luz, ó, eu vou ver que até essa extremidade do corpo também ilumina, ó. Olha só, ó, também ilumina, tá vendo? Então, daqui em diante, quem ilumina? Todo o corpo luminoso, beleza? Então, por isso que fica essas penumbras aqui no nosso anteparo, tá? Então, olha só, percebam o seguinte, que quanto mais próximo da fonte de luz, ó, mais próximo, maior é a penumbra. E quanto mais longe da fonte de luz, menor é a penumbra. Praticamente não tem penumbra. Olha só, quanto mais pertinho, praticamente não tem penumbra. E isso é exatamente isso que acontece, por exemplo, com o Sol. O Sol é tão distante de nós, tão distante, que se nós colocarmos a nossa sombra, a nossa mão assim para fazer uma sombra, a gente vai ter o quê? Vai ter uma sombra bem delineada da nossa mão. Beleza? Porque o quê? O Sol está tão distante da gente, tão distante que ele se comporta como uma fonte pontual de luz. Uma fonte pontual de luz. Agora, quanto mais próximo eu estou dessa fonte, o que acontece? Essa fonte se comporta como uma fonte extensa de luz. Por quê? Porque ela forma penumbra. Entenderam isso? E é isso que acontece, por exemplo, quando a gente tem eclipse lunar, galera. Como é que a gente pode entender o eclipse lunar? Imagine se a nossa fonte de luz aqui fosse o Sol, se o nosso obstáculo aqui fosse a Lua e o anteparo fosse a Terra. Tá bom? O que acontece? Quando acontece o eclipse lunar, a Lua fica bem no meio entre o Sol e a Terra. E aí o que acontece? Parte da Terra fica à noite. E parte da Terra fica uma penumbra, fica com uma sombra parcial. E outra parte da Terra continua dia normalmente.
tá? É isso que acontece no eclipse lunar. Beleza, galera? Então, eu acho que aqui nós entendemos o que é a penumbra, né? E umbra também. Outra coisa que vocês podem fazer um teste é com uma lanterna, por exemplo. Pode pegar a lanterna e pode ver o seguinte: quanto mais distante da lanterna, colocar um objeto próximo da lanterna, longe da lanterna, pode até estar a tua mão mesmo. Quanto mais distante da lanterna, mais delineado vai ficar a tua sombra na parede. Quanto mais próximo for a tua mão da lanterna, menos delineado, vai ter mais o que? Mais penumbra. Tá bom? É isso, vamos para a próxima. Umbra e penumbra, né? Agora vamos falar sobre câmara escura. O que é uma câmara escura? Galera, câmara escura é basicamente o que o nome está dizendo. A gente tem uma caixa toda fechada, exceto por causa de um pequeno furinho, de um pequeno orifício. É mais ou menos como está aqui nessa imagem aqui, ó, tá vendo? Tem uma caixa toda fechada e o único furinho que tem essa câmera, essa caixa, é aquele furinho ali, ó. Aquele furinho, tá bom? Então, olha só. Numa caixa dessa, quando a gente tem um objeto iluminado, por exemplo, a gente tem um farol que está sendo iluminado aqui, ó. Tá? O que acontece? O raio de luz chega até o farol, reflete no farol, vem, passa pelo furinho e chega até aqui. E aqui, ó, é projetado o quê? A parte de cima do farol. Aí lá no pé do farol, outro raio de luz vem do sol, reflete no pé do farol, viaja em linha reta, chega aqui, ó, e projeta aqui nessa parede do fundo da câmara escura o pé da parede. E isso acontece em todo o corpo do farol, ou seja, em todo o corpo do farol é projetado no fundo da câmara escura de cabeça para baixo, tá? E aí, como é que a gente pode entender isso de uma forma mais gráfica? Então, eu tenho aqui, ó, a câmara escura desenhada, coloquei aqui o objeto na frente da câmara escura, onde tem a face com o orifício. Se esse objeto é iluminado, se ele está sendo iluminado, ou é um objeto luminoso, tanto faz, o que vai acontecer? Vai ser projetado uma imagem no fundo da caixa. Beleza? A distância entre o objeto e a face do orifício nós chamamos de P. A distância entre a imagem e a face do orifício aqui nós chamamos de P'. É um P com uma pequena linha em cima do P. Nós chamamos de P'. Beleza? E aí, por conta de um teorema dos triângulos, teorema do triângulo semelhante, deixa eu tirar isso aqui para vocês verem, eu posso montar essa equação aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Posso montar essa equação aqui, ó, que diz o seguinte, ó, que a altura do objeto, tá? Deixa eu pegar outra coisa aqui. Que a altura do objeto, tá aqui, ó, a altura do objeto, essa altura aqui, ó, é dividido pela distância entre o objeto e a face do orifício, essa distância aqui, é igual à altura da imagem, dividida por P', ou seja, a distância entre a imagem e a face do orifício. Compreenderam isso? Vamos ver bem rapidinho como funciona isso em um exemplo. Exemplo 1. Um estudante de física observa a imagem de uma árvore formada em uma câmara escura. Com o objetivo de definir a altura da árvore, o estudante posiciona a câmera de 20 cm de comprimento a uma distância de 30 cm da árvore. Se o tamanho da imagem obtida pelo instrumento for de 10 cm, qual é a altura da árvore? Tá? Então, olha só. Ele deu para a gente o quê? A distância entre a imagem e o objeto. Como que ele deu isso? Ó? A câmera escura tem 20 centímetros de comprimento, ou seja, do P'. Tá? Também disse o seguinte, a distância da árvore era de 30 metros, ou seja, o P. Tá? Essa distância que ele está falando é essa distância daqui, ó, dessa face aqui, ó, dessa face da caixa,
até o objeto, que é o P. Tá? Então, o P é igual a 30. E ele disse que a altura da imagem é de 10 centímetros. Que imagem? É essa altura aqui, ó. A altura da imagem. A altura I. A altura da imagem. Essa altura. 10 centímetros. Bom, como tem que ficar tudo na mesma unidade, eu passei 20 centímetros para metro e 10 centímetros para metro. Então, ficou 0,2 metros por pelinha e 0,1 metro para a altura da imagem. O que a gente vai fazer? Vai utilizar a equação que eu acabei de mostrar para vocês. Que diz o seguinte, que o objeto dividido pela distância do objeto até o orifício da caixa é igual à altura da imagem dividido pela distância do orifício até o fundo da caixa, ou seja, do orifício até a imagem. Só isso. O que a gente faz agora? A gente substitui os valores. Então, a gente sabe que P é igual a 30, que I é igual a 0,1, que P' é igual a 0,2. Esse 30 passa para o outro lado multiplicando. 30 vezes 0,1 dividido por 0,2 igual a 15. Então, a altura da árvore é de 15 metros. Beleza, galera? A altura da árvore é de 15 metros. Então, é isso. A câmera escura é isso, tá? Então, vamos lá agora. Teorema fundamental da semelhança de triângulo. Na verdade, isso aqui eu vou passar para vocês porque a gente usa muito em óptica geométrica. A gente usa muito em óptica geométrica, tá? Então, olha só. O teorema diz o seguinte. Quando a gente tem dois triângulos e esses triângulos têm os mesmos ângulos, quero mostrar uma coisa para vocês. Prestem atenção. Eu construí um triângulo aqui de forma que é o mesmo triângulo que está aqui. É o mesmo triângulo. O que eu quero que vocês percebam? Percebam o seguinte, ó. Que esse ângulo aqui, ó, o ângulo alfa, ó, realmente é igual. Esses dois ângulos alfa aqui são iguais, ó, a abertura é a mesma. A mesma coisa a gente pode dizer do ângulo gama aqui, ó. Gama aqui, ó, tem uma abertura que tem a mesma aqui, ó, a mesma abertura. E esse beta aqui também, ó, tem a mesma abertura. Então nós podemos chamar esses triângulos aqui, ó, esses dois triângulos, esse de triângulo semelhante. E quando a gente tem um triângulo semelhante deste tipo aqui, a gente pode fazer o seguinte, dizer o seguinte, que a razão entre a base e a altura do triângulo maior, olha só, a razão entre a base e a altura do triângulo maior, desse triângulo aqui, é igual à base e a altura do triângulo menor, que é esse triângulo aqui. Daí nós podemos montar essa equação. Na verdade, lá na equação da câmera escura, foi feito exatamente isso. Nós tínhamos aqui, ó, na câmera escura, dois triângulos deitados. Tá? Então, tinha esse triângulo aqui, ó, que estava deitado, ó. Tá? E tinha esse outro triângulo aqui, ó. Esse outro triângulo aqui, que também estava deitado. E esses dois triângulos são triângulos semelhantes. E por isso que deu essa equação. Nota, as duas equações são praticamente iguais, só muda as letras. Tá bom? Então é isso. Vamos ver como que a gente pode usar essa regra dos triângulos semelhantes na óptica geométrica. Um exemplo. Um edifício monumental localizado em um shopping de São Luís, Maranhão, iluminado pelos raios solares, projeta uma sombra de comprimento L igual a 80 metros. Beleza, então, comprimento da sombra é de 80 metros. Simultaneamente, um homem de 1,8 metros de altura, que está próximo ao edifício, projeta uma sombra Lzinho, L minúsculo, de 3,20 metros. O valor correspondente em metros à altura do prédio é igual? Então, ele quer saber qual é a altura do prédio. Primeiro, o que a gente faz? Faz um desenho. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Faz um desenho. Então, olha só. Tem um prédio aqui, tem a pessoa ali. O que eu fiz? Primeiro, a gente faz o quê? Um triângulo, uma triangulação de até onde a sombra do prédio vai. Então, a sombra do prédio aqui, ó, é o B maiúsculo. Vai daqui até aqui. Tá? A sombra do homem é o B minúsculo. Vai daqui até aqui.
A altura do prédio aqui, ó, é essa parte do triângulo, que vai daqui até aqui. E a altura do homem é essa parte desse triângulo pequenininho que vai daqui até aqui. Quero que vocês notem o seguinte, esses dois triângulos também são triângulos semelhantes. E eu só quero mostrar isso para vocês, só quero mostrar bem rapidinho para vocês que isso é verdade. Eu posso construir um triângulo aqui, ó, bem rapidinho. Construir um triângulo aqui. Bem rápido. E notem o seguinte. Se eu pegar esse triângulo e carregar esse triângulo lá para o outro lado, ó, porque aqui a gente já viu que o ângulo é o mesmo. A gente já viu, né? Aqui a gente já viu que o ângulo é o mesmo aqui, ó. Aqui o ângulo entre os dois, a abertura aqui, ó, essa abertura aqui, ó. Eu quero falar essa abertura aqui, galera, ó. Essa abertura aqui, ó, nos dois triângulos é a mesma, tá? Agora, e lá do outro lado, será que é? É também. Olha só. Deixa eu botar para cima. Ó, aqui, ó. A abertura, essa abertura aqui entre os dois triângulos também é a mesma. Também é a mesma. Olha só, essa abertura aqui também é a mesma. E também, claro, essa é uma reta vertical, reta horizontal. Essa abertura aqui, ó, também é a mesma dessa. Então, também trata-se de um triângulo, de triângulos semelhantes, tá? Então, por isso a gente pode usar aquela regra. Então, qual regra? Olha só, a base do triângulo, a base dividido pela altura do triângulo grande, ou seja, Bzão dividido por Hzão, Bzão dividido por Hzão, é igual a base dividida pela altura do triângulo pequeno, Bzinho dividido por Hzinho. Daí o que a gente faz? Só substitui os valores. A gente sabe que Bzão é igual a 80, Hzinho é 1,80, Bzinho é 3,20 ou 3,2, tanto faz. Então, em Bzinho a gente coloca 80, ou melhor, em Bzão a gente coloca 80, em Bzinho a gente coloca 3,2 e em Hzinho 1,8. Esse 1,8 passa para o outro lado multiplicando, fazendo 80 vezes 1,8 dividido por 3,2 dá igual a 45. Isso quer dizer que a altura do edifício é de 45 metros. Fechou. Então é dessa forma que a gente tem que usar em alguns problemas de óptica geométrica o teorema dos triângulos semelhantes, tá, galera? Galera, por hoje é isso. Valeu e até mais uma.